Independente, um programa, uma opção inteligente na sua noite. A gente quer trazer uma variedade de temas e abordar esses temas com profundidade. É o que a gente quer fazer nessa noite. O nosso convidado, o Dr. Márcio Sérgio Cristino, ele que é o primeiro vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando no seu programa. E eu queria começar esclarecendo para quem está em casa o que significa a Associação Paulista do Ministério Público. É a entidade de classe que reúne todos os promotores e procuradores de justiça do Ministério Público de São Paulo. Quando a gente fala de crime organizado, e cada vez mais a gente tem se assustado com algumas ações que a gente tem visto, não apenas nas grandes cidades, mas espalhadas pelo Brasil todo. E a gente diz, onde é que isso vai parar? De uma forma bem popular, eu queria perguntar para o senhor, onde é que isso vai parar? Bom, o crime organizado é uma realidade internacional, né? É um sistema, digamos, um subproduto da nossa sociedade. E não se sabe exatamente se um dia ele será completamente extinto. O que se pode ou o que se deve buscar é sempre a possibilidade de reduzir a atividade do crime organizado ao menor nível possível. A gente tem conseguido isso? Reduzir? Redução é uma palavra que tem a ver com o crime organizado no Brasil? Olha, eu acredito que o crime organizado no Brasil, ele se aperfeiçoou. Ele veio sofrendo repressões e ele foi, não só diminuiu, mas ele soube se modificar e atuar de maneiras diferentes. Então ele foi se aperfeiçoando. Toda vez que o Estado avança sobre o crime organizado sente o golpe, mas depois ele procura uma nova forma de atuação, uma nova proposta, uma nova estrutura criminosa e costumeiramente, a história mostra isso nos outros países, tanto na Itália principalmente, China, Japão, até na Rússia propriamente dita, ele sempre volta com uma nova roupagem, volta com uma nova figura, um novo modo de atuação. O senhor, inclusive, está falando sobre diversas partes, né, do mundo onde a gente tem expressões da máfia e a participação intensa da máfia. O senhor escreveu numa das revistas do Instituto dos Advogados de São Paulo uma matéria Crime Organizado, Realidade Brasileira. E o senhor remonta a história, a máfia na Itália, a máfia japonesa, o senhor fala sobre a máfia russa. A minha dúvida ao terminar a leitura do seu artigo, aqui no Brasil, a gente pode comparar aquilo que nós temos aqui como crime organizado, como a máfia da Rússia, a máfia italiana e assim por diante? Tem pontos em comum? Sim, sim. Nós podemos afirmar que cada um desses países, cada uma dessas máfias tem um perfil completamente diferente, tem uma origem diferente, tem uma forma de atuação diferente. Nós podemos afirmar que a forma do crime organizado atuar no Brasil está muito marcado com o sistema prisional. A grande origem das grandes facções criminosas está no sistema prisional, tanto aqui no Rio de Janeiro, quanto aqui em São Paulo. No Brasil você tem essa marca. Então, para nós, a expressão mafiosa do crime, se é que se pode usar essa expressão mafiosa existe e está colocada nessas entidades, nessas organizações que vieram do sistema prisional e que tem sua marca hoje muito, e principalmente fora do próprio sistema. Nesses dias a gente soube, de uma notícia que a polícia e o Ministério Público descobriram um engenhoso plano, assim era a chamada nos grandes veículos de comunicação, um plano engenhoso para resgatar 4 chefes de uma facção criminosa de São Paulo do presídio Presidente Venceslau. Quando eu li isso, eu disse, mas o que aconteceu de fato? Como que é essa descoberta, um processo de descoberta como esse? Quais são os canais, os instrumentos que, sei lá, o Ministério Público tem, a polícia tem, quem é que atua para se desmantelar algo tão engenhoso quanto isso? A gente pode dividir essa resposta em 2 partes. Tá. Né? Nesse plano propriamente dito e dos instrumentos que faz para a sua apuração. Você fala que é um plano engenhoso, né? Na verdade, de engenhoso não tem nada, né? É um plano que dificilmente seria operacionalizado. É praticamente quase um inviável operacionalizar. Podem até ter tentado um planejamento, iniciado alguma tratativa, mas com um pouco de bom senso que analisar essa situação, via que praticamente impossível de ser executado. Por quê?
Porque nós estamos falando de um suposto resgate que ocorreria numa penitenciária de segurança máxima, onde você teria uma muralha extensa, você teria torres e vigia com agentes armados, você teria que imaginar que um helicóptero portando ou carregando uma gaiola de aço teria que transpor as muralhas, baixar a gaiola, esperar os presos entrarem dentro da gaiola, levantar voo verticalmente e depois continuar tudo sob fogo dos guardas penitenciários. Mas a gente já teve algo semelhante aqui em São Paulo. Sim, mas não nessa proporção, nem num presídio desse tamanho. E nem com um presídio que tenha uma vigilância intensa e armada como esse. Entendi. Então, na prática, só de imaginar um helicóptero parado, um tempo significativo, e aliás, para carregar 3 ou 4 pessoas numa gaiola de aço armada, colocada num cabo de aço dentro do helicóptero, é um peso significativo. Você duvidosamente teria condições de elevação e aceleração imediata. Então, assim, é praticamente um alvo. Então, assim, é um plano que pode ter sido cogitado? Pode. Deve ter sido cogitado? Deve. É possível que eles tenham se preparado? Sim. Mas a sua execução é muito difícil. Teria mais no plano da teoria do que propriamente no plano da prática. Muita fantasia, então. Muita fantasia nesse plano. Não estou dizendo que ele não foi cogitado, ele pode ter sido cogitado, mas dificilmente seria executado. Não haveria condições para uma execução desse tipo. E essas pessoas envolvidas nesse tipo de ação são criminosos experientes, são pessoas habituadas, dificilmente levariam a cabo uma ação desse jeito. Então, essa é uma parte da questão com relação a esse fato em si. Eu acho baixíssima credibilidade ou possibilidade desse resgate se um dia pudesse acontecer, acredito que não seria dessa maneira. Quais os instrumentos que você tem que combater? Olha, vocês têm um instrumento da investigação criminal, você tem a parte da inteligência, você tem as interceptações telefônicas, você tem as interceptações de e-mail, você tem as diligências policiais, você tem a vigilância. São N recursos que a legislação permite que se use como instrumento para debelar esse tipo de ação, que não é fácil de ser articulada. A própria estrutura que tem que ser montada para isso, por si já chama atenção. Por exemplo, vai ter que procurar uma escola de pilotagem, tudo isso já vai chamando a atenção. Então, os meios são diversos. E é possível a repressão? Sim. É possível a repressão com os meios que a lei hoje nos permite utilizar. O senhor falou de escola de pilotagem, inclusive as próprias manchetes trazem também isso, com participação do plano, teria tido, quem sabe, aulas de pilotagem com um dos homens presos com cocaína no helicóptero do deputado estadual por Minas Gerais, Gustavo Henrique, que a gente soube daquele fato e assim por diante. Mas será que o crime organizado não está mais organizado do que a gente pensa? É preciso muito dinheiro para se sustentar projetos como se tem no crime organizado. A fonte desse dinheiro é o tráfico? É o tráfico. No caso específico, nós estamos falando nesse caso do primeiro comando da capital, que é a maior empresa criminosa que nós temos no Brasil hoje. Ela já ultrapassa as facções cariocas em termos de faturamento e pessoal já há algum tempo. É uma empresa? É uma empresa. É uma empresa que tem uma capacidade de movimentação muito grande. Ninguém sabe exatamente quanto ela movimenta. Nós temos só perspectivas, previsões, mas efetivamente não tem uma apuração que diga ele está levantando X milhões. A perspectiva que se tem é de uma movimentação muito grande. Esse tipo de organização, com toda essa movimentação, ela tem uma estrutura. E essa estrutura funciona. Como é essa estrutura se alimenta? Notoriamente com o tráfico. Por quê? Porque o tráfico é um dos poucos crimes que permite um rendimento contínuo. Então, todo mês ou todo dia, o traficante recolhe, recebe, paga e vai alimentando um caixa. E aqui a gente está falando de todos os tipos de droga? Todos os tipos de drogas, indistintamente. Me encontrei, por exemplo, recentemente com alguém que dizia assim, não, mas eu fumo assim uma maconhazinha, compro ali na beira da praia. Essa pessoa que está indo ali, fumando o seu cigarrinho e comprando ali, está contribuindo com essa situação toda? Está contribuindo com essa situação toda. Esse dinheiro vai para o caixa da organização criminosa. Isso não há dúvida. Entendeu? Agora, isso não significa que esse tipo de organização criminosa viva só do tráfico. Nós podemos fazer uma afirmação que eles vivem principalmente do tráfico, mas de qualquer outra forma de crime também, desde que surja oportunidade. Posto de gasolina, por exemplo? Por exemplo, a oportunidade para a realização de um sequestro. Pode-se realizar um sequestro. Roubo a banco. Pode ser
transporte de valores, qualquer outro tipo de ação criminosa cuja oportunidade se apresentar. Então, duvidosamente, por exemplo, uma organização poderia fazer um assalto a banco toda semana. Certo. Dificilmente, não teria estrutura, seria muito arriscado, as condições mudam de agência para agência, a quantidade de informação prévia que ela precisa ter para saber quanto dinheiro vai estar disponível, que horas que o dinheiro vai estar disponível, quando o dinheiro vai ser recolhido, quantos agentes... Exige uma infraestrutura Exato. gigantesca. Então, isso ele não faz toda semana. Sei. Mas o tráfico, sim, o tráfico ele faz toda semana. Então, no que a facção se alimenta? Ela se alimenta do tráfico, mas ela faz qualquer outra coisa também, que pode ter o objetivo de lucro ou não. O cidadão comum, então, é um grande alimentador desse processo. Gente do bem, gente que tem família, mas que usa, por exemplo, das drogas. Sem dúvida nenhuma. É o grande Independentemente da droga, o fato de comprar significa transferência de dinheiro. Okay. O dinheiro é transferido para o traficante e o traficante fica com uma parte, outra parte ele remete para o caixa da organização que vai absorvendo em níveis até conseguir montar uma estrutura financeira que alimenta todo o sistema. Tudo sem imposto, tudo sem nota, uma coisa de outro imposto, planeta, né? Aliás, na verdade, na lavagem do dinheiro, nós vamos pensar no espírito do traficante, se ele pudesse pagar imposto, ele pagaria. Se ele pudesse pagar... Seria mais negócio. Seria mais negócio, porque ele pagaria o imposto e ficaria com o lucro. Entendi. Então, na verdade, o traficante, o interesse dele, se pudesse, seria pagar, seria legalizar. O interesse do traficante é legalizar, porque aí ele traz o capital para si livremente. Então, o que o senhor está falando é muito sério. Por exemplo, aquela história de alguns que sustentam, não, se a gente descriminalizar a questão da maconha, isso, aquilo, a gente vai poder ter, assim, uma diminuição do tráfico. Mas não necessariamente. Não, muito pelo contrário. Pelo contrário. Porque quem vai vender? Quem vai vender nessa proporção para essa pessoa sem regulamentação, sem nada? É mais ou menos a mesma coisa que você dizer o seguinte, olha, eu tenho uma grande capacidade de vender, eu tenho um mercado cativo, mas eu sou fornecedor só. Certo. Eu estou legitimando o consumo e não legitimando a venda. Isso é inviável, porque toda vez que se compra alguma coisa é porque alguém vendeu. Mas no Brasil não tem, assim, às vezes, alguns profetas que começam a falar, não, mas olha, o caminho é esse, e mostram assim de uma forma como se tudo fosse tão simples. Mas as questões são muito complexas, elas não foram instauradas de um ano para o outro, de um minuto para o outro. E muitas vezes se pensam em soluções e soluções que são mágicas, não existe isso. Exatamente. E, na verdade, você tem um outro parâmetro aí. Se fala muito da liberalização da maconha, mas a maconha é de uma das tantas drogas. Então, se você falar na liberação da maconha, você vai ter que falar na liberação da cocaína, você vai ter que falar na liberação do crack, do LSD e de tantas outras drogas que podem ser utilizadas. Porque o parâmetro é um só. Se a droga é liberada, a questão será quanto tempo vai demorar antes de outros tipos de drogas serem liberados na mesma proporção. Aí você vai ter as consequências que você tem para um consumidor de crack, por exemplo. Certo. Onde hoje ninguém sem consciência defende, mas com o tempo você não sabe. Temos questões e perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo, muito boa noite. Pois é, Dalcides, você que participa através do tribuna@redevida.com.br e também do facebook.com/redevida, enviando sua pergunta, sua mensagem, o seu depoimento. A Betânia de Arapiraca, no Alagoas, ela pergunta, mas e como evitar que integrantes de facções criminosas consigam comandar ações de dentro dos presídios? Essa é uma questão. Porque me parece que o comando surge de dentro do presídio, é isso? Exatamente, mas eles têm, na verdade, um calcanhar de Aquiles, uma falha. Eles dependem muito da comunicação. A comunicação é a essência do crime organizado. Então, quem está dentro do presídio tem a capacidade de gerir a situação fora do presídio. Por quê? Porque ele tem capacidade de comunicação. Você pode cortar a comunicação, alimentar a comunicação e tudo será mais difícil. Por exemplo, hoje nós temos N casos em que você vê o indivíduo dentro do presídio fazendo a contabilidade da droga ou dando ordens, faça isso, faça aquilo, às vezes até fazendo julgamentos de pessoas que eles querem matar ou não. Ouve a pessoa, dá ordem para a pessoa ou matar ou não matar, ou absolver, entre aspas. Tudo isso por quê? Porque a comunicação permite que se faça. E tem algum sistema que a gente possa pensar? Tem. Isso tecnicamente? Tem, um sistema relativamente fácil. É só embaralhar os sinais ou emitir ondas. A possibilidade técnica existe, são N tipos de Por que a gente não faz? Essa é uma questão
que tem que ser abordada pelo executivo, né? Talvez penso que isso está em fase de elaboração, de implementação. Porque eu já acredito estive que aqui essa é a com grande políticos situação. e políticos de assim, destaque no nosso país e um deles insistiu nessa tecla, a dificuldade, assim, de, por exemplo, um celular, mas se por acaso a gente tiver um aparelho que vai controlar aqui, a vizinhança talvez não fale ao celular, porque esse aparelho vai interferir ali também. Mas... Olha, existe uma concessão social, né? Se você vai... Para começar, cada presídio tem uma situação diferente. Você tem presídios isolados, você tem presídio em centro urbano. Então, para cada um, você não há uma fórmula mágica para tudo. Você vai ter que adaptar a qualquer um. E se não puder usar o celular imediatamente ao lado do presídio, infelizmente, há uma concessão, desapropria, faz alguma solução. Agora, o que nós não podemos é deixar de aplicar uma solução sob a perspectiva de que isso potencialmente possa ter um efeito colateral de pequena monta. Quando a gente fala, por exemplo, do PCC, PCC, conhecidíssimo no Brasil todo, a gente sabe que tem a sua origem aqui no estado de São Paulo, inclusive quando até políticos sustentavam que bandido aqui não tinha nome, bandido aqui não era identificado como se tinha no Rio de Janeiro. Mas, início do PCC, como nasceu a história do PCC? Como é que se tem essa origem? Que década que é? Faz muito tempo? Como é que eles se organizaram nesse início? Era um time de futebol. Isso Um foi time de futebol? É um time de futebol. Em 1993, se não me engano, houve um campeonato de times no interior do presídio de Taubaté. E um dos times que era comandado pelas lideranças, coincidentemente pelas lideranças criminosas da época, e eles decidiram usar o nome Primeiro Comando da Capital, porque o outro time era o Comando Caipira. Então, se eles são o Comando Caipira, então nós somos o Comando da Capital, então põe primeiro porque nós somos primeiro que eles. Não, mas isso parece lenda. Isso parece lenda. Não é. Na verdade, não, porque esses dados foram eu ouvi dos líderes deles mesmos contaram e me contam isso em momentos diversos, em oportunidades, lugares separados. Muito difícil que isso tenha sido imaginação deles naquele momento. E a rebelião existiu mesmo. É curioso, é muito curioso. E durante o campeonato de futebol, eles decidiram matar os componentes do outro time por uma questão de somenos, ali um xingou o outro e tal. E nessa nesse cruzamento de um time com o outro, que eles elaboraram, eles foram lá e mataram os três do time anterior, e falaram, não, agora nós nos juntamos, já eram lideranças anteriormente. Isso é que é interessante, já eram líderes. Não é esse fato que lhes deu a liderança, eles já eram líderes anteriormente, e aí eles naquela união deles, eles idealizaram um código, né, de proteção mútua, de auxílio mútuo, que naquele momento o sistema prisional era um sistema muito difícil, né? Você tinha as quadrilhas que estavam presas, elas reproduziam os elementos que traziam de fora. Então, era uma quadrilha de roubar banco, então essa quadrilha continuava junta dentro do presídio. E, normalmente, atacavam outros presos ou não procuravam um domínio pessoal, eles não. A ideia deles foi formar realmente uma entidade que pudesse se impor independentemente dessa figura externa. E aparentemente tiveram sucesso com isso. Não foi imediatamente. É claro, demorou anos para isso acontecer, mas conseguiram que fosse feito. Um processo elaborado ao longo de vários anos e, ao mesmo tempo, a gente vê, como o senhor mesmo usou a expressão, o sucesso de organização. Ao mesmo tempo, os combates que são feitos, as posturas muitas vezes mais rígidas, mas, ao mesmo tempo, os efeitos me parecem bastante limitados. É impressão minha, que sou um cidadão comum que ando aí pelas ruas, apavorado muitas vezes com o número de violência, por exemplo, com os números da violência. Vimos esses dias o mapa da violência e a gente percebe o quanto tem uma ligação direta com essas organizações. A gente tem, assim, perspectiva positiva. O senhor tem alguma boa notícia nessa sexta-feira de carnaval para passar para a gente? Olha, o que nós podemos assinalar é que, da mesma forma que essas organizações evoluem, o Estado também evolui. Então, o Ministério Público também evolui, a polícia também evolui, a polícia civil também evolui, a polícia militar também evolui. E nessa evolução sempre busca armas, ferramentas que possam ser usadas para o combate ao criminal. Recentemente,
Há pouco tempo nós tivemos uma reforma legislativa, uma nova lei de combate ao crime organizado que permitiu o uso de mais instrumentos diferentes, como a infiltração, que a gente tem uma ideia, mas que na realidade não funciona daquela maneira como a gente vê nos filmes americanos, aquilo é uma fantasia. Mas hoje nós temos outros instrumentos que podem ser usados. Então, o crime evolui, mas o Estado também evolui para dar resposta a isso. Quando a gente também vê, por exemplo, a ação do PCC, a gente percebe que há uma relativização na questão de matar policiais. Eu sou da época, por exemplo, que matar um policial significava que aquele sujeito estava morto. A organização criminosa fez com que essa organização se sentisse tão poderosa que hoje matar, por exemplo, um policial desse status. Alguém me disse aqui, sendo entrevistado, não, é uma questão de status. Matou um policial, ele entra no presídio, mas ele já entra com outro status. A que ponto nós chegamos? Mas é isso um fato que sempre aconteceu, independentemente do crime organizado. O matador de policiais, em termos aquele que mata o policial, sempre teve um status diferenciado dentro do sistema prisional, quer pertence ao crime organizado, quer não pertence ao crime organizado. Mas antes existia medo, hoje não se tem mais medo? Porque o que você tinha de individual era uma coisa, o que você tem de coletivo é outra. Entendi. Né? Se nós formos fazer uma retrospectiva, os atentados, se não me engano, de 2006, foi a época que teve os atentados, aí você tem um elemento marcante, muito interessante, porque se você for pensar bem, aqueles atentados não tinham nenhuma finalidade lucrativa. Ninguém ganhou dinheiro com aquilo lá. Então, a finalidade da prática dos atentados não era dinheiro. Ninguém passava, não dava um tiro no bombeiro, como mataram aquele bombeiro. Não ganharam nada com isso. Então, a mente, a modalidade criminosa, a ideia do crime mudou. E agora a visão já é uma visão coletiva, não é uma visão individual. Entendi. E aí você vê, por exemplo, a morte do juiz Machado, um dos tantos processos que nós estamos junto com o grupo, ele foi morto por uma determinada situação, por uma decisão coletiva. Não foi um indivíduo A, B ou C que falou, não, eu vou matar porque eu não gosto dele, porque isso, por aquilo. Não, foi uma decisão organizacional. Hoje, a organização pensa prioritariamente em lucro. Porém, se essa organização percebe alguma ameaça, a sua própria algum revés, ela pode, eventualmente, se calcular que terá vantagem, tem algum tipo de reação X ou Y. Mas isso não é uma questão individual ou questão de prestígio, de dizer, olha, eu matei, eu fiz, eu aconteceu. Não é bem isso. Isso é um pensamento de uma organização diferente do pensamento de um indivíduo. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu quero continuar nesse assunto, falando sobre criminalidade, falando sobre crime organizado. Nessa sexta-feira de carnaval, uma opção inteligente na sua noite, refletirmos sobre as questões que estão incomodando a mim e a você no dia a dia. Qual a raiz? Onde é que nós podemos ver perspectivas de mudança? O nosso convidado da noite, trazendo com a sua experiência, com a sua história de vida, Dr. Márcio Sérgio Cristino, primeiro vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público, que analisa mais ou menos quantos processos por dia? Bastante, bastante. Varia muito. Dezenas, ele me disse. Se imagina então o que é viver com dezenas de processos todos os dias. Mas a gente quer saber mais curiosidades e mais perspectivas para nós, cidadãos comuns. Rápido intervalo, vamos voltar já já.